Olá pessoal, estamos aqui mais uma semana, graças a Deus, semana 8. É isso aí, pessoal. Com a lição com o tema A Morte em Cristo. Isso. Já de prévio, o que você enxerga que vai trazer para nós a lição dessa semana, Carlos? É a questão de nós estarmos preparados a morrer, né? Ou seja, estarmos em Cristo no momento em que nós venhamos a falecer, né? Pois é. A lição vai estar baseada no texto de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, em que nesse texto, em primeiro lugar, Paulo ele tenta esclarecer possíveis desentendimentos que os Tessalonicenses estavam tendo em relação à morte. Só que, automaticamente, ao Paulo esclarecer possíveis desencontros que os Tessalonicenses estavam tendo, ele estava reafirmando um princípio que nos alcança até hoje, os cristãos do século XXI. É isso, porque tudo que ele falou para os Tessalonicenses serve para nós hoje, né? Então ele acabou falando tanto para os Tessalonicenses como para nós. Pois é. Logo de cara nós temos uma pergunta aqui hoje, no nosso lição de domingo, 19 de agosto, e que nessa pergunta é uma resposta muito simples. Se você não conseguir visualizar, nós vamos te ajudar. Os Tessalonicenses, eles tinham uma percepção um pouco diferente, distorcida do assunto em relação à morte, porque eles acreditavam que quem morresse não veria Jesus voltar e que os vivos eles iriam para o céu sozinhos. Então isso pode ter sido uma ideia muito distorcida deles de que é o seguinte: quem morreu em Cristo, tudo bem, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar em algum momento, vai ter parte ali da vinda de Jesus, mas ele não vai para o céu. Então, em primeiro lugar, isso era um sofrimento para eles, porque é o seguinte: puxa, velho, o meu parente que morreu em Cristo vai ressuscitar, eu vou abraçar ele ali, vou vê-lo, mas depois eu vou para o céu e ele vai ficar morando aqui na terra. Então, para eles, o primeiro ponto ruim dessa história era essa. E o segundo, pior ainda, morrer antes de Jesus voltar seria totalmente desvantagem. Porque eu ia morrer acreditando em Jesus e não ia alcançar o céu. Então, não tinha muita lógica a gente olhando hoje, né? Mas se coloque no lugar de um Tessalonicense imaginando isso. Ele ia querer viver pro resto da vida, enquanto Jesus voltasse, e ia querer que seus parentes também vivessem, para poder ir todo mundo junto pro céu. Mas nós queríamos isso hoje, né? Se tivéssemos essa possibilidade. Pois é, mas graças a Deus que o sacrifício de Jesus é muito maior do que a morte, e a salvação é muito maior do que a morte, e vai alcançar a todos os que morreram crendo em Cristo, os que estiverem vivos, todos terão parte no reino de Deus. Tem um outro fator interessantíssimo nesse texto, que é o versículo 16, que diz assim: porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso aqui se trata nada mais nada menos do que um texto profético. É profecia pura. Isso aqui já aconteceu? Ainda não, mas vai acontecer com fé em Deus. E rápido, tem que acontecer rápido. E depois disso, tem uma questão aqui interessante que a lição está nos chamando a atenção, que é a questão da profecia. Muitas vezes as pessoas usam as profecias dentro da igreja para amedrontar as pessoas. Às vezes nós mesmos pregamos de profecia, passando um medo muito mais do que a alegria do que está por vir. Mas você lendo esse texto, você percebe que esse texto ele não é um alerta, ele não é... Claro que é a questão de você estar preparado para desvoltar. Mas em sua principal essência, ele não é um alerta, ele não é um texto repreensivo. Muito pelo contrário, ele é um texto de incentivo. E esse é o maior intuito das profecias, é nos incentivar para a vinda de Jesus, que está muito próxima, e para como será lindo e maravilhoso a sua volta. E tem um fator muito interessante aqui: você deve acreditar na profecia. Deve sim acreditar na profecia. Mas a lição está nos convidando para vivermos a profecia muito antes que ela mesma se cumpra. Ah, como assim? Olha só o que está escrito aqui. Embora seja importante crer como adventistas, o mais importante é viver como adventistas. Viver como adventista? Pois é, você não é adventista? Como é viver como adventista? Pois é, o que seria isso? Olha só. No nosso nome já está implícito qual é o nosso principal princípio. Advento. Advento, o que há de vir. Ou seja, viver como adventista significa você antecipar a volta de Jesus hoje, aqui nessa terra, vivendo aqui ainda. Isso é possível? Claro que é. Tudo que está escrito em Tessalonicenses, quando Paulo nos convida a viver em amor, quando Paulo nos convida a termos uma vida moral, a termos uma vida ética, tudo isso é apenas
apenas treinamento do que vai acontecer no céu. Porque no céu não vai ter moralidade sexual, no céu nós amaremos a todos, no céu nós não destruiremos o nosso corpo. Não haverá morte. Então, o que significa deixar apenas de crer como adventista e viver como adventista? Antecipar a volta de Jesus para aqui nessa terra, viver como se nós já estivéssemos no céu. É isso que Paulo estava convidando os Tessalonicenses a fazer, e é isso que a Bíblia nos convida a fazer hoje. É isso aí. Nós sabemos que há uma dificuldade muito grande quando nós temos que lidar com a morte, principalmente de pessoas que nós amamos. Essa semana vai trazer um foco para nós, um auxílio para que nós possamos estar conseguindo, né, suportar essa dor da morte, principalmente com a fé, aguardando a vinda de Cristo, que nós sabemos que haverá a ressurreição e a oportunidade de nós nos encontrarmos novamente com essas pessoas e podemos morar com elas nos céus eternamente. Nós precisamos também, além de tudo, estar levando essa mensagem para as pessoas. Hoje o mundo prega totalmente ao contrário, né? Então que nós possamos estar nessa semana aprendendo tanto para aumentar a nossa fé na ressurreição e na volta de Cristo, também para estar passando para aquelas pessoas que não acreditam e que não conhecem ainda. Pois é, essa semana tem uma música que a gente quer te convidar para você ouvir durante toda a semana, é a música do Robson Fonseca. Eu agora não me lembro o título, mas a gente vai disponibilizar o link para você. É a música que no refrão fala: bem-aventurados todos que desde agora até o fim dormem no Senhor. É essa música, tem tudo a ver com a lição durante a semana toda, a gente quer refletir com você junto com essa música. É isso aí, pessoal. Valeu!